Nesse vídeo, na véspera do pleito eleitoral, eu apresento para vocês duas análises que eu fiz das últimas pesquisas eleitorais. A primeira análise que eu fiz é referentemente ao período de 29 de setembro até o dia 5 de outubro, quando foram publicadas as últimas pesquisas eleitorais. E nesse contexto, se observa que a candidatura do Pablo Marçal, ela se encostou tanto na candidatura do Nunes. Hoje, ela, pelos meus cálculos, de 29 de setembro até 5 de outubro, ela se encontra hoje com a média de 23,9%. O Ricardo Nunes tem uma média de 24% e o Boulos 25%, de maneira que, ressalto novamente, nesse período de 29 de setembro a 5 de outubro, a diferença entre as médias é estatisticamente não significativa. Há intersecção entre os intervalos de confiança, além do que a aplicação da análise de variância, demonstrou que, de fato, não há diferença estatisticamente significativa. Em outras palavras, o Ricardo Nunes com 24% e o Guilherme Boulos com 25%, comparativamente aos 23,9% do Pablo Marçal, essa diferença pode não retratar o que na realidade ocorre. Ou seja, não há diferença estatisticamente significativa entre os três candidatos. A outra pesquisa que eu fiz foi acrescentar aos dados que eu havia feito na pesquisa anterior, ou seja, os dados no período de até 3 de outubro, eu acrescentei mais os dados referentes às últimas pesquisas eleitorais após o dia 3 de outubro, ou seja, as publicadas no dia 4 e 5 de outubro. De maneira que os resultados, o número de observações que eu havia feito, que foi com 15 observações, ela aumentou para 20, abrangendo o período de abril a outubro, até ontem, na antevéspera do pleito eleitoral. De maneira que, por essa pesquisa que eu fiz, a média do Ricardo Nunes é 23,83%. A do Pablo Marçal, 21,94%. Ou seja, 24% para o Nunes, 22% para o Pablo Marçal, e a do Guilherme Boulos é 23,30%, arredondando 23%. De maneira que, também utilizando a nova análise de variância, realizando uma análise estatística bastante semelhante à que se faz no meio acadêmico para identificar diferenças entre os grupos quando se aplica, por exemplo, um determinado medicamento. E, aplicando essa análise de variância relativamente às pesquisas eleitorais, também se constata que aquela diferença que havia no período anterior a esse último debate eleitoral que foi realizado na Rede Globo, a diferença que existia entre o Nunes e o Marçal, que foi, pelo teste da Nova, considerado estatisticamente significativa, passou a ser, adicionando os resultados das pesquisas do dia 3, 4 e 5, passou a ser estatisticamente não significativa, de maneira que, hoje, estatisticamente é impossível se prever qual dos três candidatos, qual os dois desses três principais candidatos passarão para o segundo turno. No mais, eu sou o Dr. Antônio Schutz e esse é o canal Acadêmico e Político.